Boa noite, pessoal. Tudo bem aí? Tá todo mundo aí já preparado para dormir? Ou estão tudo já com, com a noite já programada? Ou vão fazer uma festinha em casa? Né? Porque agora está liberado os eventos em casa. Boa noite, professor. Beleza? Bom, Adriano? Fechei aqui. Peraí. Só abrir aqui a nossa apostila. Pronto, gente, vamos lá. Né? Para começar mais cedo, para terminar uma meia-noite. Pode ser? Combinado? Gente, hoje a gente retoma direito previdenciário, ou seja, a gente vai voltar para a matéria de sexta-feira, né? Porque a gente estudou processo de trabalho no meio da semana. Hoje a gente vai encerrar a semana com direito previdenciário, certo? Gente, o que a gente viu na aula passada sobre direito previdenciário? Nós passamos aí boa parte da aula passada, segundo a Jailiane, ela escreveu aí 3 laudas referente ao quê? A distinção de Seguridade Social, né? Explicando o que é Seguridade Social e a distinção das 3 espécies da Seguridade Social: saúde, assistência social e previdência social. E ainda chegamos a falar da divisão da Previdência Social. Ela se subdivide. A Previdência ela pode ser Previdência privada, Previdência pública, e a Previdência pública se subdivide em regime geral de Previdência Social e regime público de Previdência Social, certo? Beleza, professor. Como isso aí foi matéria da aula passada, exatamente, a gente vem aqui, ó. Aqui, ó. Nós falamos da divisão, né, da Previdência privada, ou da Previdência em privada e pública. Eu cheguei até a mencionar que quem, né, principalmente para os novinhos, recados para os novinhos, aqueles que tiverem interesse, procure uma previdência privada, porque a previdência pública ela tende a ficar cada vez mais difícil de você conseguir os benefícios e cada vez os valores pagos serão menores. Por quê? Porque a previdência pública ela é criada para garantir apenas o mínimo existencial, ou seja, principalmente para fornecer condições da pessoa ter uma moradia e alimentação e nada mais, certo? E olhe lá, na verdade, né? Já a previdência privada é um sistema individualizado de capitalização, onde o indivíduo vai contribuir para o seu próprio futuro e ele vai ter a possibilidade ainda de estabelecer as regras com a instituição, normalmente uma instituição privada, um banco ou um órgão, um conselho, né, um conselho profissional, um órgão de profissão, para estabelecer a previdência privada. Em contrapartida, o regime público ele é dividido em regime geral e regime próprio de previdência social, regime geral voltado aos trabalhadores da iniciativa privada, o regime próprio voltado aos servidores públicos, né? Olha o meu copinho da Mulher Maravilha aqui, ó. Olha só, professor. Comprei para minha filha, tá, gente? Antes que vocês pensem em maldade de mim, né? Mas voltando, gente. Bom, isso foi o que a gente estudou a aula passada. Então, a gente dividiu aí
a aula principalmente nesses dois pontos, Seguridade Social e explicando suas espécies, e em seguida falando da divisão da Previdência Social. Hoje a gente retorna aos princípios da Seguridade Social, que eu não quis mencionar porque não haveria tempo hábil para a gente terminar na aula passada. Portanto, hoje a gente volta começando a aula efetivamente e explicando os princípios da Seguridade Social. É um ponto importante. Eu não estou falando aqui de princípios exclusivamente de uma das espécies. Eu estou falando aqui hoje, a gente vai estudar hoje aqui, nada mais do que princípios relacionados à Seguridade Social. Portanto, desde que compatível a todos os ramos da Seguridade Social. Beleza, professor? Quais são os objetivos ou os princípios da Seguridade Social? Que visa o poder público quando se fala de Seguridade Social? Primeiro princípio. Garganta do professor, nesse final de sexta-feira já está acabando, hein? Princípio da universalidade de cobertura e universalidade de atendimento. Aqui, gente, na verdade, o princípio é um princípio, mas ele se subdivide em dois. Existe o princípio da universalidade de cobertura e existe o princípio da universalidade de atendimento. Professor, o que é a universalidade de cobertura, ou também denominada de universalidade objetiva? É nada mais, nada menos que o Estado. O Estado deve, dentre os seus objetivos, cobrir o maior número possível de riscos sociais para afastar as necessidades básicas das pessoas. Então, o Estado ele deve procurar ajudar o cidadão, as pessoas, afastando os principais pontos de risco social, garantindo o afastamento, garantindo a situação que venha a prevalecer e garantir pelo menos a necessidade básica dessas pessoas. Por isso que o Estado visa a proteção contra maternidade, velhice, doença, acidente, validez, pensão por morte, reclusão, entre outras, Então, a universalidade de cobertura nada mais é do que o dever do Estado de proteger o cidadão do maior risco, o maior número de riscos possíveis, de riscos sociais possíveis, garantindo, pelo menos, a concessão de direitos que garantam as necessidades básicas das pessoas. Então, normalmente, são referentes a esses setores: maternidade, velhice, doença, acidente, validez, pensão, morte, reclusão, e benefício para a família também, entre outros. Isso é universalidade de cobertura ou objetiva. Difere-se da universalidade subjetiva, que é o quê? Nada mais é do que a possibilidade, o dever do Estado de proteger o maior número de pessoas possíveis. Ou seja, ele vai tentar garantir um tratamento igualitário e tentar levar essa proteção contra os riscos sociais a todos os cidadãos brasileiros, se não for possível, ao maior número de pessoas possíveis, certo? Professor, então tá. Universalidade objetiva ou de cobertura. O Estado tem por dever proteger o cidadão do maior número de riscos sociais, garantindo aí a proteção das necessidades básicas das pessoas. Universalidade subjetiva ou de atendimento. O Estado deve garantir o maior número possível de pessoas abrangidas por esses benefícios. Consiste em conceder ao maior número de pessoas os benefícios. Vejam que nós temos o quê? Que é voltado para os benefícios, que é a universalidade objetiva, ou seja, a universalidade objetiva visa garantir o maior número de benefícios, enquanto a universalidade subjetiva ou de atendimento é o atendimento, tem por objetivo garantir esses benefícios ao maior número de pessoas possíveis. Vejam que esse princípio é um princípio utópico, é um princípio objetivo, é o que o Estado objetiva, ou seja, ele tem por finalidade fazer isso, garantir e proteger o cidadão do maior risco de riscos sociais possíveis, garantindo aí as necessidades básicas, e em contrapartida existe também a universalidade de atendimento, que você tenta proteger o maior número de pessoas
possíveis, certo? Então tá, esses são os dois primeiros princípios, um não se confunde com o outro, mas eles andam juntos. Antes de falar do segundo princípio, a gente pula para o terceiro princípio, porque é importante diferenciar o primeiro do terceiro, que também é a conjugação de dois outros princípios. Princípio da seletividade e princípio da distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Por seletividade, entende-se que o Estado tem a competência para eleger quais são os riscos sociais que serão protegidos. Professor, Oi? o senhor vai compartilhar a tela? Oh, desculpa. Olha a falha aí, ó. Apareceu aí? Sim. Então tá, então dando seguimento. Seletividade e distributividade. Professor, o que é seletividade mesmo? O Estado, já que ele não tem como garantir a proteção das pessoas contra todos os riscos sociais e as necessidades básicas de todo cidadão, ele tem por objetivo fazer o quê? A seleção de quais riscos sociais ele entende como os mais importantes para serem protegidos, de acordo com a sua capacidade econômica. Em resumo, o Estado ele tem o dever de proteger o cidadão, segundo a Seguridade Social. Mas ele tem capacidade econômica? Não, ele não tem. Se ele não tem, ou seja, o objetivo, deixa eu só diminuir aqui, ó, a gente vê de novo, aqui, ó. Universalidade de cobertura, ele tem por objetivo o quê? Garantir a necessidade básica das pessoas e fornecer a proteção contra os riscos sociais. Isso, como eu disse, é um princípio utópico, é a finalidade do Estado. Só que o Estado ele não consegue, ele não tem capacidade econômica suficiente para proteger, para garantir o afastamento de todos os riscos sociais, ou seja, para garantir o afastamento de todas as situações que venham a causar algum tipo de prejuízo ao cidadão. Razão pela qual ele tem que fazer uma escolha. Essa escolha, essa seleção de quais riscos serão protegidos é o que se denomina de princípio da seletividade. Difere do princípio da distributividade. O princípio da distributividade diz o quê? Já que o Estado não tem capacidade de proteger todos os cidadãos, ou seja, ele, como a gente mencionou no princípio da universalidade de atendimento, que o Estado tem por objetivo atingir ou garantir a proteção ao maior número de pessoas, como ele não é capaz de fazer isso em razão também da incapacidade econômica, ele vai ter que distribuir, ou seja, ele vai ter que optar e apontar quais são as pessoas que terão direito a esses benefícios. E, normalmente, o Estado ele vai procurar focar todas as suas atuações ou todos os seus atos na proteção das pessoas que são consideradas como os mais carentes, ou seja, as pessoas de baixa renda. Então, vejam que esses dois princípios, eles andam mais ou menos perto. Primeiro que eu mencionei é o quê? O princípio da universalidade de cobertura e de atendimento. São objetivos do Estado. Garantir afastar o maior número de riscos sociais por maior número de pessoas. Em contrapartida, a seletividade e a distributividade são princípios concretos, ou seja, em razão da incapacidade econômica para preencher os outros dois requisitos, a gente levanta a seletividade e a distributividade. Seletividade, o Estado escolhe quais são os riscos sociais que serão protegidos, ou seja, ele vai apontar quais são os benefícios, quais situações ele vai proteger, enquanto o princípio da distributividade, o Estado escolhe quem receberá esse benefício, normalmente em razão da incapacidade de fornecer esse benefício para todos, né, ou conceder essa proteção para todos, ele escolhe e normalmente ele foca a sua atuação para as pessoas que são consideradas de baixa renda ou que são consideradas como as mais carentes, certo? Conseguiram visualizar, gente? Então, os dois andam juntos, mas são diferentes. Universalidade de cobertura, maior número de proteções possíveis. Universalidade de atendimento, conceder os benefícios ao maior número de pessoas possíveis. Princípio da seletividade, em razão da incapacidade econômica, vai haver a escolha de quais riscos serão protegidos, já que é impossível proteger contra todos. E princípio da distributividade, nada mais é do que a escolha de quem serão os beneficiários dos benefícios, já que não é possível proteger todo o cidadão, todos os brasileiros, não é possível proteger todos os brasileiros, razão pela qual os benefícios são voltados principalmente aí para as pessoas de baixa renda. Ah, professor,
Menciona, então, um exemplo de seletividade e distributividade. Vou mencionar 2 benefícios aí que vão ser estudados mais aprofundadamente mais à frente. Salário família e auxílio reclusão. Eles são pagos apenas a ser determinadas pessoas, são 2 benefícios que eles são selecionados, um para proteger a família e aliás, na verdade, os 2 são protegidos para proteger, os 2 são destinados a proteger a família, sendo que um deles vai ser em razão o salário família é pago em razão do filho menor de 14 anos, enquanto auxílio reclusão é benefício pago aos dependentes da pessoa presa e não ao preso em razão da reclusão. Vejam que houve uma escolha, uma seleção, uma opção por parte do legislador qual é o benefício, qual é o setor, quais riscos sociais estará sendo protegido e distributividade, ele escolhe a quem será pago esse benefício. Eu marquei de vermelho aqui esse valor, mas esses valores estão desatualizados, depois eu vou atualizar, tá, gente? Então, o que acontece? Aqui, tanto o salário família quanto o auxílio reclusão, eles são fornecidos o quê? Eles são fornecidos exclusivamente às famílias de baixa renda. Então, auxílio reclusão não vai ser pago para pessoa aí, né, dependente de quem é rico. Salário família, que é pago por filho menor de 14 anos, também não será pago para pessoas que tenham alto patamar social, recebam muito bem, tenham um salário elevado. Normalmente, são pagos para as pessoas de baixa renda. Certo? Tranquilo, gente? Ficou claro? Aí agora a gente volta ao segundo princípio. O que diz o segundo princípio? O princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Vejam que está numa linha só a explicação. E aí se falar, é um princípio simples, né, professor? É conceder de maneira igual e com equivalência os benefícios e serviços, tanto à população urbana e rural. Qual que é a dificuldade? Bom, em tese nenhuma, esse princípio foi criado porque havia um tratamento diferenciado, tanto no valor econômico, no valor pago, quanto nos benefícios concedidos, quando se tratasse de população urbana e população rural. No início, a proteção era maior para as populações rurais. Por quê? Porque antigamente, quando o direito previdenciário começou a surgir no direito brasileiro, lá pela década de 1920, 23 mais ou menos, ali, Eloy Chaves, houve o quê? Houve a necessidade de proteção da população que estava, na maior parte, no campo, ou seja, era uma população rural. Só depois, com a industrialização do país, estabelecimento de regras de direito do trabalho, normatização e legislações de proteção ao trabalhador, é que houve a migração dos trabalhadores do âmbito rural para as urbes, né, ou para as cidades, para as metrópoles. E o que acontece? No início, como a maior parte da população estava nos campos, havia uma proteção maior dos trabalhadores rurais. Depois, houve alteração, hoje que a população está mais no âmbito urbano, as normas são focadas normalmente para as populações urbanas, para afastar esse tratamento diferenciado, valor econômico, né, o pagamento de benefícios distintos em razão dessas duas populações. Houve o quê? Através da Constituição de 1988, o estabelecimento desse princípio que visa equilibrar e equalizar, conceder os mesmos benefícios com os mesmos valores às populações urbanas e rurais. Ainda que existam alguns pontos aí que ainda os distinguam, como, por exemplo, na aposentadoria, a população, o trabalhador rural, ele terá que comprovar 5 anos a menos em relação ao trabalhador urbano. No entanto, o valor do benefício e as regras de concessão, tanto o valor, né, que vai ser pago, quanto a qualidade do serviço, eles são tratados de maneira igual, ou seja, equilibrada. Quarto princípio, o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. As prestações, né, concedidas pela Seguridade Social, normalmente pelo INSS, seja pela assistência, né, o INSS que regula tanto a assistência quanto a previdência,
né, quando você recebe um benefício, pelo princípio da irredutibilidade dos valores, as prestações não podem sofrer desvalorização. Elas precisam manter o seu poder aquisitivo de compra, portanto, devem acompanhar a inflação. No entanto, na prática, a gente vê que os valores vão ficando defasados ao longo do tempo e os benefícios vão perdendo a sua força porque existe a corrosão monetária, razão pela qual existe a necessidade, sempre que possível, da manutenção do valor real do benefício através de reajustes. Lembrando que, via de regra, em direito previdenciário, não haverá concessão de benefícios cujo valor seja inferior a um salário mínimo. Então, além de não poder reduzir os valores, eles terem de necessitar a legislação de atualização desses valores, ainda há concessão de pelo menos um salário mínimo aos beneficiários. No entanto, é válido apontar aqui que a questão de conceder a pelo menos um salário mínimo comporta exceção. Exemplo, o próprio salário família, ele não é pago na proporção de um salário mínimo. Ele é pago aí em torno, né, são duas alíquotas, uma de 40, uma de 40 e poucos reais, portanto, por filho, não haverá o pagamento de um salário mínimo. Outro exemplo, auxílio acidente, normalmente também não vai alcançar o valor de um salário mínimo. Pode alcançar? Pode, mas nem sempre. Portanto, existem exceções. Via de regra, vigora o princípio da irredutibilidade dos valores dos benefícios. Os benefícios eles não sofrerão desvalorização, terão direito ao que? À atualização e serão concedidos na proporção de pelo menos um salário mínimo, salvo as exceções que a gente vai estudar, já mencionei duas, mais para frente. Próximo ponto. Diversidade da base de financiamento. O que é isso? De onde se retira o patrimônio, ou capital, ou valor para financiar o pagamento de todos esses benefícios do INSS? Bom, o que acontece por esse princípio, ele aponta que não existe uma única fonte de custeio, uma única base de financiamento. Normalmente, a Seguridade Social ela é financiada com contribuições da iniciativa privada e da iniciativa pública. Portanto, haverá o quê? Orçamento público que destina parte de seus valores à Seguridade Social, à Previdência Social, assim como haverá também contribuições da iniciativa privada através de contribuição de todo mundo que trabalha, ou seja, dos trabalhadores, dos empregados, e também haverá contribuição, as contribuições sociais pagas pelas empresas, ou seja, haverá também o custeio, o financiamento da Previdência Social por parte das empresas. Então, aqui, ó. Aqui, ó. Vamos marcar. Então, ó, o custeio provém de toda a sociedade de forma direta e indireta. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Já mencionei da iniciativa pública, através de orçamento público. Falei das contribuições das empresas, dos empregadores, através das contribuições sociais. Falei das contribuições dos trabalhadores e existe também os concursos prognósticos que destinam parte, né? O que são os concursos de prognóstico? As loterias, elas destinam parte da sua arrecadação à Seguridade Social. Portanto, é também uma forma de financiamento dos benefícios concedidos pela Seguridade Social, certo? Então, a gente está diante aí do quê? De um sistema que preza pela diversidade da base de financiamento, até para evitar que fique extremamente oneroso se fosse uma base única ou um financiamento de base única, um financiamento que fosse realizado por um único ente, certo? Próximo princípio. Princípio da equidade na forma de participação no custeio. Por esse princípio, a gente entende que deve ser aplicado o dever de contribuição de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, admitindo-se alíquotas diferenciadas de acordo com o potencial econômico de cada pessoa, de cada empregado, de cada trabalhador. Ou seja, no popular, no vulgar, quem ganha mais contribui mais para a Seguridade Social, para o INSS. Quem trabalha menos
vai o quê? Consequentemente, recolher menos, pagar menos de benefício, de prestação previdenciária. Vejam, então, gente, que o quê? Equidade na forma de participação do custeio nada mais do que o equilíbrio na cobrança das contribuições sociais que serão pagas de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Isso também é aplicável às empresas, tá, gente? As empresas, quanto maior for a empresa, maior recolhimento, maior será o número de trabalhadores, maior serão sendo o lucro, maior vai ser a folha de pagamento, o que, consequentemente, eleva o recolhimento. Portanto, equidade nada mais é o equilíbrio na cobrança das contribuições, devendo pagar mais quem recebe mais, pagar menos quem recebe menos. Tem uma perguntinha aqui. Abriu. Isso, Marco Toledo. Dentro da Seguridade Social, seria a aplicação do princípio da isonomia, seria a equidade na participação do custeio. Tanto que existem alíquotas diferenciadas para os trabalhadores. Por exemplo, tem trabalhador que recolhe aí 7,5% para a previdência do seu ordenado. Tem trabalhador que recolhe 9%. Como que eu sei que eu aplico uma alíquota a outra? De acordo com o valor que esse indivíduo vem a receber. Quanto mais ele recebe, maior é a alíquota. Quanto menos ele recebe, menor é a alíquota, certo? Professor, Fala lá. tem até uma discussão, né, doutrinária, pelo que eu me lembro, de considerar isso como tributo e não como contribuição simplesmente, por conta da obrigatoriedade, né, desse caráter também. Isso, tem uma diferenciação porque, né, tem discussão realmente, de fato, mas na minha visão ele não tem caráter de tributo, porque ele não tem, ele não vai para outros setores. Não vai para cofres gerais, né? Isso. Então, por exemplo, eu pago imposto, ele vai para a segurança pública, ele vai para a saúde, ele vai para a segurança pública. Agora, quando a gente fala de contribuição para a Previdência, ele vai apenas para a Previdência Social. Então, no meu INSS que está descontado aí, no seu INSS, se você olhar seu lerite, lá tem o desconto do INSS. O governo pode utilizar isso para fazer financiamento de escola? Não. O valor é descontado com direcionamento, ou seja, ele é voltado para a Previdência Social, para o INSS, para a concessão de benefícios para aqueles que precisam. Mas realmente tem a discussão se trata de tributo ou não. Na minha visão, se trata de contribuição social, portanto, espécie de contribuição, mas não de maneira genérica como tributo, certo? Próximo ponto, próximo princípio do caráter democrático e descentralizado da administração. O que acontece? O sistema da Seguridade Social ele é quadripartite, ou seja, com a participação de 4 setores importantes. Quais são? Haverá participação na Seguridade Social dos trabalhadores, dos empregadores, do governo e dos aposentados. Professor, mas onde que eu vejo isso, essa participação? Você vai ver em diversos órgãos aí referentes à Seguridade Social. Então, por exemplo, Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS. O que acontece? Ele é composto por 6 membros indicados pelo governo e 9 pela iniciativa privada, sendo 3 por trabalhadores, 3 por empregadores e 3 por organizações de aposentados. Então, essa divisão, ou seja, essa gestão feita de maneira dividida é o que se caracteriza por caráter democrático, ou seja, participação de vários entes, de vários representantes, de vários entes, de vários setores. E é descentralizado porque ele vai ocorrer de maneira não centralizada num único local como Brasília. Ele será analisado de acordo com a região, certo? Então, caráter democrático e descentralizado, cabe à sociedade participar da administração da Seguridade Social através de representantes indicados pelos empregadores, pelos trabalhadores, pelos
aposentados, certo? Isso é o caráter democrático. E descentralizado, porque não está na mão de um único ente, ou seja, só do governo, por exemplo, e ele é espalhado ao longo de todo o território nacional, certo? Objeto e sujeitos da Seguridade Social. O direito, né, normalmente é composto de normas e relações jurídicas, sendo que existe o polo ativo e polo passivo. Para efeito da Seguridade Social, são sujeitos ativos as pessoas que recebem benefício, portanto, os beneficiários. Então, se eu entro com uma ação pedindo aposentadoria, eu sou sujeito ativo do benefício que foi requerido de aposentadoria, seja aposentadoria padrão ou por invalidez. Em contrapartida, o sujeito passivo da Seguridade Social são aqueles contra quem são realizados os pedidos, contra quem são cobrados os benefícios. Normalmente, quem é responsável pela concessão é o poder público, União, Estado, município, Distrito Federal e as autarquias, como o INSS, são normalmente os sujeitos passivos. E, professor, e os objetos? O que são objetos? Os objetos são as prestações e são de duas ordens. Os objetos são ou benefícios ou prestação ou serviços. Então, na verdade, o objeto, eles são prestações e as prestações elas podem ser nada mais do que benefícios ou serviços. Benefícios normalmente são aquelas prestações pecuniárias, valores pagos em espécie, como uma aposentadoria, diferentemente dos serviços, que ele não há fornecimento de valor, mas há prestação de uma atividade para o beneficiário. Exemplo, a reabilitação profissional, a saúde. A saúde, a reabilitação profissional são serviços prestados, não há pagamento. Portanto, o objeto da Seguridade Social ou são benefícios ou são serviços. Os benefícios é pagamento de benefício em dinheiro, em pecúnia, enquanto o serviço é a prestação de alguma atividade. Certo? Aí a gente falou já da divisão da Previdência Social, que eu dei aquele pulo para chegar nesse trecho. Fontes do direito previdenciário. Professor, quais são as fontes do direito previdenciário? Primeiro, a Seguridade Social, de maneira geral, estão previstas do artigo 194 a 204. Agora, quanto à assistência social, a principal norma é a Lei 8.742 de 1993, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Esse é a principal fonte da assistência social. Em contrapartida, em direito previdenciário, as duas principais fontes, as duas principais normatizações são a Lei 8.212 de 1991 e a Lei 8.213 de 1991. A Lei 8.212 ela trata do custeio, do financiamento, regras de financiamento da Previdência Social, do INSS, e a Lei 8.213 trata dos benefícios, da concessão desses benefícios aos segurados. Lembrando que a assistência social não se confunde com a regra da Previdência Social. Um outro ponto importante que, apesar do INSS regular as duas, né? Aliás, o INSS normalmente regular mais a questão do direito previdenciário, ele também é importante para a assistência social, porque se tiver que sair um valor, ele vai sair do INSS. Então, o BPC lá que a gente estudou, normalmente ele advém de valores disponibilizados pelo INSS. Dúvidas até aqui, gente? Tudo tranquilo? Podemos seguir? Se a gente termina esses dois trechos, parte para o próximo. E agora a gente começa a falar especificamente de direito previdenciário, mais especificamente ainda do regime geral de previdência social. Portanto, naquela divisão que a gente teve, recapitulando, tem a iniciativa privada, a previdência privada e a previdência pública. A gente não vai mais falar de previdência privada, já falamos na aula passada, vamos falar de previdência pública e vamos dar ênfase no regime geral de previdência social
que é a grande maioria da população nacional está regulado, está trabalhando na iniciativa privada, que é exatamente regulada pelo regime geral de previdência social. Então, sempre que possível, eu vou fazer análise apontando também o regime próprio de previdência social, mas isso é uma análise analógica, fazendo uma comparação. Via de regra, quando estiver falando de previdência agora, a gente vai estar falando de regime geral de previdência social. Certo? Beleza, professor. Quem são os beneficiários do regime da previdência social, do RGPS? Primeiro, ponto importante, só recebe benefício da previdência social, só recebe quem for pessoa física, gente. Então, não existe pagamento de benefício à pessoa jurídica, ou seja, só pode ser beneficiário da Previdência Social quem for pessoa física, né? Então, isso até para resguardar a condição econômica dos trabalhadores e de seus dependentes. Então, só recebe benefício o INSS como órgão gestor do regime geral de previdência, só efetuará pagamento a pessoas físicas. Além disso, os beneficiários se classificam em beneficiários diretos e beneficiários indiretos. Então tá, professor, só pode ser beneficiário quem for pessoa física. E os beneficiários, eles se classificam em beneficiário direto e beneficiário indireto. Quem é o beneficiário direto? O beneficiário direto nada mais é que aquele indivíduo que é considerado como segurado. É aquele que trabalha, que contribui para a Previdência Social, mas, ao mesmo tempo, ele faz jus aos benefícios concedidos pelo INSS. Então, ele trabalha, ele é segurado, ele presta serviço, mas ele também é beneficiário, ele é considerado como beneficiário direto. Ou seja, porque ele recolhe e também tem direito ao benefício. Diferentemente dos dependentes, que são considerados como beneficiários indiretos. Por que os dependentes são beneficiários indiretos? Porque eles não contribuem para a Previdência Social, não contribuem para o INSS. No entanto, em razão de um elo com beneficiário direto, eles podem receber o benefício sem ter feito nenhuma contribuição para a Previdência Social. Então, um exemplo de benefício. A aposentadoria, ele é um benefício voltado aos segurados, portanto, aos beneficiários diretos. Por quê? Porque o indivíduo contribui ao longo de toda a sua vida laboral e aí, ao final, pede aposentadoria para si. Então, ele é quem contribui, ele é o segurado e ele vai ser o beneficiado, diferentemente dos dependentes, onde eles não contribuem para o INSS, mas terão direito ao benefício. Exemplo, pensão por morte. Falecendo aí alguma pessoa, se a pessoa deixar algum herdeiro, esse herdeiro, caso seja menor, caso ele não tenha, caso ele seja menor e ele não, mesmo que ele não tenha contribuído para a Previdência, ele vai ter direito à pensão por morte. Certo? Aqui, ó. Artigo, está inclusive no artigo 10 da Lei 8.213, que fala o seguinte: os beneficiários do regime geral de previdência social classificam-se como segurados e dependentes. Segurados são os beneficiários diretos, dependentes, beneficiários indiretos. Os segurados são, ao mesmo tempo, beneficiários da proteção previdenciária e contribuintes da Previdência Social, conforme o artigo 12 e 14 da Lei 8.213. Então, ele é beneficiário e ele é contribuinte. Ele recolhe, mas pode pleitear o benefício. Diferentemente, como mencionei, dos dependentes, que eles não recolhem, não são segurados, mas mesmo assim fazem jus a algum benefício concedido pelo INSS. Então, os dependentes, por sua vez, não são obrigados a contribuir para a Previdência Social, são apenas beneficiários dela, são beneficiários indiretos. Por isso que a gente pode dizer que os dependentes são beneficiários indiretamente, justamente por isso, ou seja, porque a proteção não decorre de ato próprio, mas da qualidade de segurado daqueles cujo ele possua dependência, ou seja, ele tem um elo com uma pessoa que é segurado. Em razão desse elo, ele vai receber algum benefício. Aí eu mencionei aqui um exemplo, que eu já mencionei anteriormente, aqui, ó. Falei aqui, ó, filho menor de 21 anos, com falecimento do pai,
esse filho receberá pensão por morte. Não porque o filho era segurado da Previdência Social, mas porque ele era, na verdade, dependente do segurado, certo? Da filiação e da inscrição na Previdência Social. Lembrando, gente, a gente já abandonou aquela análise de seguridade social de maneira generalizada. A gente está falando de previdência social, falando mais especificamente de regime geral de previdência social. Professor, o que é filiação e o que é inscrição? Gente, a filiação à previdência social, ela ocorre automaticamente pelo exercício de trabalho. Trabalhou, você está automaticamente filiado ao regime da Previdência Social, ao regime geral de Previdência Social. Ah, quer dizer que então eu já trabalho, já tenho direito ao benefício? Não, não é isso. Filiação é exatamente o quê? Você está participando do regime geral de Previdência Social. Só que isso não garante a concessão do benefício. Por quê? Porque você vai ter que visualizar quais são os requisitos para a concessão de cada um desses benefícios. Então, todo mundo que exerce atividade laboral, que trabalha de maneira lícita, é considerado um filiado do regime geral de previdência social. Então, a simples condição de filiado, mais uma vez, não gera direito a quem quer que seja a ter determinado direito. É preciso, para isso, cumprir com as obrigações. É preciso cumprir com as obrigações exigidas para cada benefício, para que aí sim ele possa pedir aquele determinado direito, certo? Então, o mais importante é que ele recolha as contribuições, certo? Já a inscrição, por sua vez, é o ato formal pelo qual o segurado é cadastrado junto ao regime geral de previdência social. Filiação, basta o exercício de trabalho remunerado em atividade lícita. Então, esse já estará automaticamente filiado. Agora, inscrição, devidamente inscrito na Previdência Social, ele depende de um ato formal em que o segurado ele passa a constar nos quadros de dados do regime geral de Previdência Social. O que acontece? Há uma distinção nesse ponto aqui de inscrição, por quê? O empregado, diferentemente de outras classes, ele é inscrito automaticamente no momento que se faz a anotação da carteira de trabalho. Então, o indivíduo começou a trabalhar, beleza, ele estará afiliado. Na hora que assina a carteira de trabalho do empregado, ele estará automaticamente inscrito no momento que se faz a anotação da sua carteira. Por quê? Porque a obrigação o recolhimento é a obrigação da empresa. Portanto, uma vez já tendo anotado a carteira, a empresa vai efetuar o recolhimento, razão pela qual é considerado com o empregado como inscrito automaticamente a partir da assinatura da carteira. Já a inscrição do autônomo, do empregado, dos empregados, dos equiparados autônomos especiais, eles precisam inscrever-se de maneira pessoal, de maneira individual. Enquanto o empregado, normalmente é a empresa que comunica e faz a inscrição do empregado junto ao INSS, quanto aos autônomos, empresários, equiparados autônomos especiais, eles normalmente vão fazer recolhimento das contribuições de maneira individual, por sua própria iniciativa, através do pagamento de carnê, né? Você vai lá no INSS e fala, ó, eu sou advogado, como advogado eu sou um trabalhador autônomo, eu não estou fazendo recolhimento, eu quero fazer recolhimento para a Previdência Social. Aí eles, beleza, quanto você está gastando, o que você gastou? Ah, o valor é de tanto. Então tá aqui, tem um carnê, você vai ter que pagar as contribuições com base nesses valores que você apresentou. Então a gente está diante aí de uma inscrição que é feita de maneira diferenciada. E tem também a questão do quê? Os avulsos. Acabando a água. Professor, Oi? eu tenho uma pergunta para fazer. Faça. No caso, por exemplo, quando o senhor falou aí, o empresário ou autônomo ou profissional liberal que queira se inscrever e recolher para o INSS,
e ele também tiver outra atividade que seja inscrito num outro regime de previdência, um regime fechado, de entidade pública, alguma coisa assim, seja servidor público, por exemplo. Ele pode ter a inscrição no INSS e ele vai poder continuar contribuindo com os dois regimes e depois, no final, se aposentar pelos dois? Pode. Só que acontece, você vai ter dois regimes, você tem que preencher requisitos dos dois regimes, eles não serão somados. Então, por exemplo, um juiz ele pode se aposentar como professor e como juiz. Então, ele vai ter uma aposentadoria decorrente do regime próprio de previdência e um de iniciativa privada, por exemplo. Pode receber? Pode receber os dois? Pode. Ou seja, são dois regimes diferentes. Regime geral de previdência e regime próprio. Você pode ter uma aposentadoria por cada um deles. Agora, o que você não vai encontrar é duas aposentadorias dentro do regime geral ou duas aposentadorias dentro do regime próprio, certo? Então, você não vai visualizar aí, eu sou, meu caso, eu sou na iniciativa privada, eu sou advogado e sou professor. Faço recolhimento por ambas as fontes, por ser advogado, por ser professor. Quer dizer que eu vou ter direito a duas aposentadorias, porque eu estou no regime geral sobre dois setores? Um único. Os valores serão somados. Se passar do teto, eu não vou receber mais além do teto da Previdência Social. Se não passar, soma-se os valores e eu vou receber uma única aposentadoria, certo? E esse período de contribuição, ele não é contado em dobro. Por exemplo, eu contribuo como professor, como advogado. Então você está recolhendo 2 vezes esse mês. Compra dobrado? Não, conta de maneira individual. Diga. Ok, mas nesse exemplo que o senhor deu, e também no exemplo que eu falei, de contribuições para 2 regimes diferentes, o geral e um próprio. Perfeito. Os períodos não concomitantes, eles podem ser contados, né? Não concomitantes como? Por exemplo, trabalhou 10 anos antes, só em um dos regimes. Ele vai poder averbar aquele sim, ele vai passar por uma regra de transição, né? O que acontece? Se você fizer isso, você não vai ter direito às duas. Se você quiser direito até as duas, aí você tem que fazer, por exemplo, preencher requisito de uma e de outra. Porque senão você não vai conseguir aposentar as duas aposentadorias, no exemplo que eu mencionei. Entendi. Entendeu? E em questão do teto, é contado um teto só ou são independentes? Em regime geral e regime próprio? O que acontece? Já existe teto no regime geral de previdência social há muito tempo, né? Hoje é R$ 6.101 e alguns centavos o teto de pagamento da Previdência Social. Então, na iniciativa privada, salvo quem já tiver direito adquirido, quem já estiver recebendo os benefícios, que aí não é atingido, mas o teto, para quem vier se aposentar, é do valor de R$ 6.101, certo? Isso na iniciativa privada, regime geral. E no regime próprio, até a reforma previdenciária realizada o ano passado, o regime próprio ele tinha seus tetos apontados por legislação própria, ou seja, regras próprias. No entanto, agora existe também o teto no regime público. Oi? Agora é um só. Isso. Então, antes existia o quê? Até a reforma do ano passado, existia o do regime geral, que era 6 mil, e havia um benefício muito grande aos servidores públicos, que é regime próprio, porque eles tinham um teto diferenciado. Alguns não tinham teto, outros tinham teto que era mais elevado, que eram 12, eram valores maiores. Agora houve o quê? Com a reforma trazida pelo governo federal agora, com o presidente Jair Bolsonaro, houve o quê? A reforma previdenciária e o teto ele é uniforme para todo mundo, salvo quem já tiver em direito adquirido, né, ou preenchido os requisitos antes da aplicação dessa regra. E, além disso, existe também a regra de transição, que são para essas pessoas que estão em vias de aposentadoria, quando veio essa reforma previdenciária. Agora, o teto ele é único, tá? Realmente é único. Mas até pouco tempo, até ano passado, não era. Havia o que? Exatamente, o que é uma das bandeiras levantadas pelo governo federal? Que era o tratamento igualitário. Então, tem que dar o mesmo teto. Até porque, vou explicar mais para frente, acontecia muitos rombos nos regimes próprios de previdência social e onde que eles socorriam para arrumar valores para efetuar o pagamento desses benefícios. Eles faziam um recolhimento a menor, concediam um valor a maior e depois ainda vinham pegar dinheiro do regime geral de previdência para cobrir o rombo do regime próprio de previdência
social. Então, isso era um problema muito sério que agora, em tese, a gente vai ter que aguardar uns anos para ver se vai surtir efeito para evitar essas situações. Certo? Certo. Então, mesmo que tiver em 2 regimes contribuído, com a expectativa de se aposentar nos 2, vai ser observado um teto só para ambos. Vai. Isso, salvo se você tiver requisitos para preencher os 2. Entendeu? Aí você tem aí 40 anos como professor, 40 anos como servidor público. Pode. Pode ter 2 aposentadorias. Caso você não tenha requisitos, aí você aproveita um no outro com uma certa pedágio, ou seja, há uma adequação. Só que aí você vai ter direito à aposentadoria. Só que agora existe o teto, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública, de R$ 6.101, certo? Então, por isso que eu falei ainda agora da previdência privada. Qual que foi a forma de passar, né, os servidores públicos de maneira muito inteligente, o que eles têm feito agora, né? Inclusive, você entra no serviço público e já disponibilizam a previdência privada para o serviço público também. O que ele faz? Beleza, eu vou ter um teto de 6 mil, então eu abro uma iniciativa privada e faço o quê? A complementação da pública. Eu vou receber 6 mil da pública, mas digamos que eu quero ganhar 16 mil. E vou fazer uma previdência privada, onde eu recolho um valor e lá no final, quando eu me aposentar, eu vou ter direito a 10 mil. Vou receber 10 mil da iniciativa da previdência privada e 6 mil, que é o teto do regime, do regime público de previdência social. Então, isso é muito comum, tá? De agora já estabelecer uma forma de compensar essa perda por parte, principalmente do serviço público. Por isso que eu acho muito importante previdência privada para quem quer que seja, salvo para quem for rico. Quem é rico não precisa, gente. Vai investir, vai vender cabeça de gado, vai plantar, sou fazendeiro, você não vai ter problema. Nem vai lembrar que previdência existe. Agora, as pessoas que tenham um cuidado, que tenham receio da sua velhice e não tenham grandes condições, devem pensar em fazer uma contribuição para a previdência privada, certo? Ainda que sejam valores pequenos, porque lá na frente o que vale é o período de contribuição, gente. Por quê? Porque esses regimes, eles são regimes, como eu falei, de capitalização, eles ficam rendendo. Muitas vezes você vai recolhendo sua vida toda R$200 mil, trabalhou 40 anos de previdência privada recolhendo. Recolheu a vida toda com valores pequenos, R$200 mil, R$150 mil. Mas o valor do rendimento da aplicação para o seu regime de capitalização vai te dar R$500 mil na aposentadoria. Ou seja, você fracionar e receber por mês, ou na previdência privada, você tem a opção também de sacar tudo de uma vez só. Então, é bem importante, bem interessante, ainda que vocês tenham dúvida, conversem aí nas instituições, né, para tentar entender como é que funciona a previdência privada, mas ela é muito benéfica, certo? Para encerrar a aula, gente, só essa questão da filiação. Como eu mencionei, a filiação ela deriva automaticamente do exercício da atividade lícita remunerada. Já a inscrição depende de um ato formal. O empregado, através da anotação da carteira, o doméstico também, enquanto os demais trabalhadores, eles vão ter que procurar de maneira individual entrar em contato com o INSS para haver a formalização e, portanto, a sua inscrição junto ao INSS, que só comprova a inscrição desses indivíduos, né, dos outros que não são empregados domésticos, a inscrição se dá com efetivo pagamento da primeira parcela. Então, com as parcelas que comecei a recolher como advogado, aí sim eu estarei inscrito. Procurei o INSS, estabeleci quanto que eu ia recolher e comecei a pagar. E aí, então, a gente está diante da inscrição dos trabalhadores, do caso, trabalhador autônomo, certo? Professor, e a inscrição dos dependentes? Para quem quiser inscrever os filhos, ele vai levar uma certidão de nascimento para comprovar que essas pessoas são seus herdeiros, para a eventualidade do falecimento dessas pessoas, essas crianças ou esses menores terem direito a uma pensão por morte. Você vai levar o quê? A certidão de nascimento, o registro civil da criança, até a empresa, se for empregado, e para os demais até o INSS, certo? Assim a gente termina
esse trecho. Vamos começar um trecho extremamente importante, mas complexo, que se trata dos segurados obrigatórios. Eu falei para vocês o quê? Trabalhou, o sistema da Previdência Social, ele é obrigatório, você tem que contribuir. Exerceu atividade remunerada, você tem que contribuir. Você não tem opção, não quero recolher. É obrigatório. Você não pode chegar para a empresa e falar, não recolhe o meu INSS, não. É lei e determina de maneira impositiva que a empresa faça esse desconto e repasse ao INSS. Da mesma forma, eu, como advogado, eu não posso sonegar a contribuição social, ou seja, eu tenho que fazer recolhimento. Apesar de muitos advogados sonegarem as contribuições, porque eles não recolhem para a Previdência Social, o que acontece? É obrigatório. É considerado como segurado obrigatório. Você tem que contribuir obrigatoriamente para o INSS, desde que você exerça atividade remunerada lícita. Para encerrar, vou apenas mencionar que o regime geral de previdência social ela é classificada em 5 espécies, 5 segurados obrigatórios. Quais são? Empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, segurado especial e o trabalhador avulso. Esses são os 5 classes de segurados obrigatórios. Exerceu atividade remunerada, você vai estar inserido em uma dessas 5 classes. Exerceu atividade de trabalho lícita, você tem que estar classificado dentro de uma dessas formas, dessas espécies de segurados obrigatórios, porque você tem que contribuir. E a partir da aula que vem, a gente começa a estudar especificamente quais são cada um dessas espécies aqui, desses segurados obrigatórios, até porque existem vários, dentro de cada um desses, aqui são gêneros, existem várias formas de prestação de serviço que serão, a partir da aula que vem, estudadas para vocês entenderem em que classe você ou as pessoas serão classificadas em referência à Previdência Social, em relação à Previdência Social. Certo, gente? Podemos parar por aqui por hoje? Aqui, ó. Vamos ver aqui os comentários. É melhor pagar uma privada, falou o Marco Toledo. Pois é, Marco. É melhor porque você contribui para você, né? A previdência pública, você não recolhe para você. Então, por exemplo, vou falar de mim. Eu sou professor do ISEC, certo? O ISEC vem lá no meu LERIC descontando o INSS. O valor descontado vai para o regime do INSS, Regime Geral de Previdência, e fica lá no fundo. Esse fundo, ele não é voltado para mim, ele é um fundo solidário. O INSS, sempre que precisar para pagar um benefício, ele vai lá e saca esse dinheiro e paga para quem está precisando. Então, quem está aposentado por invalidez, aposentado, ele está sendo sustentado com base nos recolhimentos nossos, de quem está na atividade profissional hoje. E eu vou ter direito no regime geral de previdência, que é o regime público, lá na frente, a ter uma aposentadoria, certo? Beleza, vai. Mas esse dinheiro que eu paguei vai vir para mim? Não. Eu, quando me aposentar, serei sustentado no INSS por aquelas pessoas que estiverem trabalhando no momento que eu me aposentar. É um regime que eu disse de contribuição solidária, não é de maneira individual. Diferentemente, como o Marco apontou ali, que é melhor pagar uma privada, porque a privada você recolhe para você mesmo. Então, em caso de falecimento, existe um seguro embutido, paga para a família, o valor será disponibilizado para a família. Então, existe o quê? Uma série de benefícios que é voltado para você e para a sua família na previdência privada. Aí vem o Paulo aqui. Já fiz a conta, por isso nunca contribuí para o INSS. É muito difícil, Paulo, porque hoje tem o teto, né? E também, dificilmente, os requisitos para aposentadoria hoje, a gente vai estudar esse semestre, são muito mais rígidos, são muito maiores. Para quem quer, por exemplo, aposentar de maneira integral, tem que ter o quê? 40 anos de contribuição. Ai, professor, é muito tempo trabalhando, e não só trabalhando e contribuindo. Mas isso é momento posterior para a gente analisar cada um dos benefícios mais para frente, certo? Por isso, Paulo, mesmo que você não tenha contribuído para o INSS, é interessante, cara, pensar numa iniciativa privada, numa previdência privada. Tá? Não, Então... foi, professor, mas eu contribuo com a privada há 20 anos já. Ah, então você está tranquilo. Não, então, se você fizer a conta
Você pode pegar a contribuição do teto máximo, você descontar o que o trabalhador retém e o que o empregador retém, isso a conta não bate, nunca. Não bate. Nunca. Não Já bate. fiz. Deixa eu ligar o vídeo aqui, porque eu já fiz essa conta várias vezes, não tem mínimo cabimento. E outra coisa, antigamente era muito esculhambado o negócio. Eu lembro, meu avô tinha 2 aposentadorias públicas. Então, isso era no período que era possível. Tem a lógica um negócio desse, ele era militar, era médico, né? 2 aposentadorias, entendeu? Não, existiam vários benefícios da Previdência que eram exagerados. Tipo, por exemplo, já que você falou de militar, o militar, se ele falecesse, as filhas mulheres deles recebiam pensões de maneira vitalícia enquanto elas não viessem a casar. Então, eu conheço senhoras hoje, não são novas, mas assim, que recebem pensão, apesar de terem uma união estável, não reconhecida, não formalizada, vivem hoje com, entre aspas, um homem, um companheiro, só que elas recebem o quê? Uma pensão em razão desse benefício que antigamente era concedido. É concedido hoje? Não é mais. Vários desses benefícios, inclusive esse que você mencionou, já não é mais pago. Não é possível 2 do mesmo regime. Mas antigamente era possível. E quem tem direito adquirido não perde mais, Paulo. Por isso que hoje em dia a Previdência está cada vez mais restrita. Porque, infelizmente, houveram ao longo dos anos muito abusos. Quer ver outro abuso? Vou mencionar um aqui da nossa região. Vou até desligar aqui